do Nosso Senhor Adventista, o hino 85, como é sabido por muitos. Este hino é especialmente dedicado ao nosso Senhor Jesus, o único digno de ser declarado amor. Único digno de ser declarado amor. Então, prestemos a máxima atenção, não na voz, mas sim na letra. Rei do céu, da terra, homem, Deus, Senhor Jesus, teu é o reino. És tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, somos sós tão lindas, sois o fulgor de prados mil, mas belo é Cristo, mais puro e lindo, é sempre meigo bom, gentil, lua brilhante, sol tão resplendente, quão divinal é vossa luz, mas há um brilho mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. Amém? Amém. 113, cantemos. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos em canção mostraram sua provação. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Em segredo me achei, e agora em diante meu. Tal meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti.
na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Enquanto as horas passam, eu vivo em doce paz e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. A mim Jesus irá buscar, e então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Nosso Deus e dos santos anjos aqui conosco. É de agradecer e louvar o nosso Deus por cada oportunidade que, como filhos dele, nós temos, não é? E tudo coopera mesmo para o bem. Acho que os irmãos que estiveram atentos, não é? Puderam notar que o nosso pregador da manhã não foi precisamente o pregador que a gente publicitou ao longo desta semana na Santa Convocação. Houve certos transtornos, infelizmente, que impossibilitaram o nosso orador que a gente publicitou que cá estivesse. Mas como tudo coopera para o bem, o nosso irmão Moisés avançou e, pela graça de Deus, está a ser uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, nós vamos avançar, dando continuidade do assunto, conforme já se disse, não é? O tema principal da nossa Santa Convocação é mesmo reeducando os profetas. Então, esta parte de tarde estaremos pura e simplesmente dando mais ênfase com outro tema, naquilo que é o tema da manhã. Então, queridos irmãos, conforme nós vimos anunciando ao longo desses dias, isto aqui são simplesmente algumas gotas das bênçãos que nós vamos receber no Congresso MV. De antemão, mais uma vez, assim conforme o irmão Moisés fez, convido a cada irmão que aqui se encontra que também faça parte do Congresso de Missionários Voluntários. A direção do Congresso MV, não é? Almeja, daqui em diante, passar a realizar atividades do gênero, de modo a unir a camada leiga e de modo a promover programas de reavivamentos e reformas. Então, sem mais delongas, convido os irmãos na posição em que estão a permanecer. Eu vou ajoelhar aqui e orar a Deus enquanto faremos a abertura da palavra de Deus. Senhor Deus, que estás no céu, concedemos graça ao teu nome por tudo quanto tens feito por nós. Agradecemos porque o Senhor nos protegeu, saímos de nossas casas até aqui, a floresta da ilha. A tua misericórdia estava conosco, Senhor Deus. Reconhecemos isto, querido Pai, porque ao longo do caminho, Senhor Deus, pela manhã, pudemos nos deparar com vários acidentes. E pela tua graça e pela tua misericórdia, os teus filhos aqui chegaram e nada de mal aconteceu. Damos graça por isso, querido Deus, e acreditamos que o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa que aqui se encontra. Permita que a palavra que aqui for proferida, querido Deus, possa encontrar um lugar em cada coração, Senhor. Está escrito que a tua palavra não volta vazia, e acreditamos que isto é verdade, Senhor. Seja conosco, abençoa a tua palavra e o orador. Em nome de Jesus. Amém. São mais 30 minutos, 1 hora em oração, como nos seus primeiros amores, ou como aceitaram a fé de princípio. Infelizmente, queridos irmãos, nós, os obreiros da verdade presente, nos tornamos mais obreiros de nota e oramos pouco. Nós vimos que Jesus Cristo, nosso modelo, a pessoa que eu muito admiro e muito estudo, ele era o homem mais ocupado do mundo. Quando o dia raiava, as pessoas já procuravam o mestre. Já estavam à procura dele. E Jesus passava o dia todo ensinando, curando, pregando. E quando o sol se entrava, ele
ia no seu lugar secreto de oração e passava noites inteiras a orar. Noites inteiras de oração, queridos irmãos. Apocalipse capítulo 14 é o texto inicial. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Aqui diz assim: e eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esse texto, queridos irmãos, é muito bem conhecido por todos nós. Todo obreiro da verdade presente conhece bem esse texto. Estamos aqui a falar das 3 mensagens angélicas. E propriamente estamos a falar da primeira mensagem. Então o apóstolo João, ele começa dizendo que viu um anjo a voar pelo meio do céu, e este mesmo anjo tinha uma mensagem para proclamar aos habitantes da terra. E a mensagem do anjo era: temam a Deus e dão glórias a Ele, porque é vinda a hora do seu juízo. E o tema que nós preparamos para esta tarde, queridos irmãos, é em busca da glória perdida. E a questão que fica é: que glória? O que é glória? E por que se perdeu? E por que nós temos que buscá-la? Então, queridos irmãos, aqui nós vimos um anjo a dizer: temam a Deus e dão glórias a Ele. Essa é a mensagem do primeiro anjo. E a pergunta é: o que significa dar glórias a Deus? Aqui acredito que muitos têm a Bíblia legado. No comentário do versículo 7, a serva do Senhor diz assim: dar glória a Deus é revelar seu caráter no nosso, e assim torná-lo conhecido. E por qualquer modo que tomamos conhecido o Pai ou o Filho, nós glorificamos a Deus. Então aqui o texto, a serva do Senhor, complementando o que acabamos de ler, está a nos dizer que dar glórias a Deus é revelar o caráter de Deus no nosso caráter e tornar o seu nome conhecido. Então, quando nós revelarmos o caráter de Deus no nosso próprio caráter, estaremos dar glória a Ele. E queridos irmãos, de acordo com o comentário bíblico Adventista, volume 7, na página 915, aí diz que o termo glória do grego é doxa, que provém da palavra doxologia, não é? E significa honra, louvor, homenagem a um ser supremo. Então, o primeiro anjo de Apocalipse nos chama a dar glória a Deus. E a questão que fica é: se o anjo nos está a chamar para dar glória a Deus, é porque não temos dado a glória que deveríamos dar. E isso o apóstolo Paulo confirma. Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos para lá rapidamente. Romanos capítulo 3, versos 23. Paulo diz: eu não estarei esperando mais os irmãos por causa do tempo. Então, aqui diz assim: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo nos está a dizer de que o pecado nos destitui da glória de Deus. Em algumas versões está destituídos. Então, o facto que nos leva a não refletir ou a não dar glórias a Deus é o pecado. Quando cometemos pecado, Paulo está a dizer que ficamos afastados da glória que a gente estaria dando a Deus. Ele aqui nos confirmou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, para sabermos como devemos dar glórias a Deus,
precisamos saber como esta glória foi perdida. E isso nos remete no princípio, Gênesis capítulo 1. Vamos correr um pouco. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27, diz assim a palavra de Deus. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea, ele os criou. Então, queridos irmãos, aqui nós estamos a ver que no princípio, o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? No livro Educação, na página 15, a serva do Senhor nos explica o que é ser feito à imagem e semelhança de Deus. E aqui diz assim: quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Deus criou o homem à sua imagem. E era seu intento, o intento de Deus, que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveria aumentar continuamente. Vasto era o alvo oferecido ao seu exercício e glorioso o campo aberto para sua pesquisa. Os mistérios do universo visível, as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos, convidavam o homem ao estudo. Então, irmãos, quando Adão saiu, quando Adão foi criado por Deus, ele refletia plenamente em sua natureza física, intelectual e espiritual a imagem do seu Criador. E era a propósito de Deus que quanto mais Adão vivesse, ele poderia refletir a imagem do seu Criador. No livro do Robert Douglas, Jesus e a Diferença, ele diz que era propósito de Deus, ele apresenta uma citação do irmão White, que o Jesus glorificado nos céus, não é? Porque nós sabemos que Jesus tomou a nossa natureza humana caída e levou essa natureza humana glorificada para o céu. E era desejo de Deus que a glorificação de Cristo se assemelhasse à de Adão. Ou seja, quanto mais Adão vivesse em obediência às leis de Jeová, ele poderia chegar no estado em que o nosso Senhor se encontra agora no Santíssimo a interceder por nós. Então, Deus intentava que o homem vivesse, e quanto mais vivesse, ele refletisse a glória do seu Criador. E aqui nos diz que todas as faculdades de Adão eram passíveis de desenvolvimento. Conforme nós sabemos, não é? O homem foi feito com tendências inferiores e faculdades superiores. As tendências inferiores nós citamos apetite, paixões e emoções. As faculdades superiores, consciência, razão e juízo. Quando Adão foi criado, as faculdades superiores governavam sobre as tendências inferiores. As tendências inferiores são essenciais. Elas em si não são pecados, não é? Nós precisamos de paixão, precisamos de emoção, precisamos de apetite. Mas quando isto é pervertido, aí se torna pecado. Então Adão, quando foi criado, ele foi criado com essas coisas aqui. E as faculdades superiores de Adão governavam sobre as tendências inferiores. E com o pecado, queridos irmãos, o quadro inverteu-se. As tendências inferiores do homem passaram a governar as faculdades superiores. Então, como as tendências do homem
passaram a estar acima das faculdades superiores, Deus almejava que o seu caráter fosse reproduzido na humanidade. Mas o homem, deste modo, ele não tinha mais como refletir o caráter do seu Criador. Por quê? Porque ele deixou de refletir a imagem de Deus. E agora a questão é, queridos irmãos, como nós podemos fazer, uma vez que perdemos a glória por causa do pecado, como nós podemos recuperar essa glória perdida? Que é o nosso tema. João capítulo 17. João capítulo 17, e eu vou mesmo correr um pouco por causa do tempo. Versículo 3. Aqui diz assim: e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 6. E eu tenho manifestado o teu nome aos homens que me deste, aos homens do mundo, que do mundo me deste. Eles foram teus, e tu me deste, e a mim eles, e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Então, no versículo 3, o nosso Senhor Jesus Cristo começa a dizer de que a vida eterna, ou a recuperação da glória perdida, é baseada no conhecimento dele e do Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso. O que isso significa? Parábolas de Jesus, página 114. Parábolas de Jesus, página 114. Diz assim a serva do Senhor: em sua oração ao Pai, deu Cristo ao mundo uma lição que deve ser gravada na mente e na alma. A vida eterna, disse esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. João 17:3. E ela explica: isto é verdadeira educação. Comunica-nos poder, o conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, transforma o homem na semelhança de Deus. Dá ao homem o domínio próprio, submetendo todos os impulsos e paixões das naturezas inferiores ao domínio das faculdades superiores da mente. Então, o conhecimento de Jesus e de Deus nos transforma à semelhança de Deus e faz com que as faculdades superiores governam sobre as tendências inferiores. Faz do seu possuidor filho de Deus e herdeiro do céu, e leva-o à comunhão com a mente do infinito e lhe abre os ricos arcasmos do universo. E ela prossegue dizendo: este é o conhecimento obtido pela investigação da palavra de Deus. Esse tesouro pode ser achado por toda alma que der tudo para alcançá-lo. Então, queridos irmãos, nós conseguiremos recuperar a glória que uma vez se perdeu quando nós termos um conhecimento experimental de Deus e de Jesus Cristo. Desta forma, nós estaremos adquirindo o caráter de Deus. E a profetisa continua dizendo, na Bíblia Legado, ela diz assim, comentário de João 3,16. Essas palavras significam muito. Somente conhecendo a Cristo, podemos conhecer a Deus. O enviado de Deus nos insta a ouvir estas palavras. São as palavras de Deus, e todos devem prestar atenção nelas, pois por elas serão julgados. E ela enfatiza: conhecer a Cristo
de uma maneira que garanta a salvação final, é vitalizado com um conhecimento espiritual e praticar suas palavras. E ela prossegue dizendo no comentário: ou conhecemos nós a Deus como devemos? Que conforto, que alegria sentiríamos se aprendêssemos diariamente as lições que Ele deseja que aprendamos. Devemos conhecê-lo por meio do conhecimento experimental. Ser-nos-á benéfico gastar mais tempo em oração secreta, em relacionar-nos pessoalmente com nosso Pai Celestial. Em nossa fraqueza, podemos ir a Ele e pedir-lhe que nos dê compreensão do que Ele fará em nosso favor ao afastar-nos tudo o que nos desassemelha de seu próprio caráter. Então vamos aqui ligar as coisas, irmãos. Nós vimos no princípio que uma das formas de glorificar a Deus não é revelar o seu caráter no nosso. E Jesus mostrou que a forma de obtermos o caráter de Deus no nosso caráter é o conhecimento dele e do Pai. E aqui a irmã White, dando ênfase nas palavras de Jesus, ela disse de que esse conhecimento que nós temos que ter do Filho e do Pai deve ser um conhecimento experimental. Um conhecimento que se baseia na prática da palavra de Deus. E ela enfatiza de que na busca deste conhecimento devemos gastar muito tempo na comunhão secreta. E vejamos, irmãos, no livro A Vida Devocional de Enoque, na página 42, a serva do Senhor, ela diz o seguinte. Ela diz assim: devemos estar em muito tempo em oração se quisermos fazer progresso na vida espiritual. Se quisermos fazer progresso na vida espiritual, o que é que devemos fazer? Gastar muito tempo em oração, queridos irmãos. Então, o conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento de Deus o Pai, é baseado numa vida devocional profunda da sua palavra e uma vida de contínua oração, queridos irmãos. Quando o caráter de Cristo se reproduzir no nosso, então Cristo poderá dizer: esses são meus. Irmãos, nós quando lemos a Bíblia, precisamos ler e examinar os detalhes. Você lê a Bíblia e você vai ouvir